Mas eu fui nessa balada assim que eu quero entender que o amor dele foi de verdade, para valer. E aí eu comecei a ficar maravilhado de novo com a Bíblia, porque finalmente as coisas que eu sei da Bíblia, que todo mundo sabe da Bíblia, começaram a sair finalmente da minha cabeça e entrar no coração, né? E aí foi muito legal que eu comecei a querer ler mais e mais e mais a Bíblia, e daí eu parei e falei assim, mas eu não tenho tempo, né? Porque afinal eu trabalho de segunda a sábado, porque eu tenho que ganhar muito dinheiro, né? E aí depois eu pensei assim, Daniel, quando você... Eu namorei uma pessoa, né, há muito tempo atrás. Quando você está no começo do namoro, tudo é mil maravilhas, né? A namorada não precisa pedir para você passar mais tempo com ela. A namorada não precisa ficar pedindo para você comprar um presentinho para ela, né? Você faz isso por amor, né? E aí quando eu comecei a ficar maravilhado com Jesus e falar assim, eu falei assim, Jesus, mas eu não tenho tempo, né? Porque eu trabalho, né? Tenho que ganhar dinheiro, né? A vida é corrida para todo mundo. E aí, mas aquelas coisas que estavam vindo no meu coração estavam tão fenomenais assim que eu falei assim, não, eu quero passar mais tempo com essa minha namorada Jesus. Eu preciso de mais tempo para conhecer ela, né? Se eu não passo tempo, não tem como conhecer, né? E aí veio uma decisão interessante na minha vida que vai meio que contra a mão de todos os meus colegas, que eu falei assim, eu preciso de tempo, ok. Então eu vou fazer aparecer esse tempo. Como? Trabalhando menos. Se trabalhar muito é o problema, eu vou tirar um dia de folga, né? E aí foi muito legal, que eu falei assim, eu fiquei com o maior medo, né? Eu falei, caramba, como assim? O pessoal vai falar o que eu falava para os missionários, você ficou louco, né? E aí eu decidi que eu ia sair da quarta-feira, né? Porque afinal você vem domingo, aí trabalha segunda, terça, descansa quarta, quinta e sexta, aí final de semana de novo, beleza. E daí quando eu decidi que eu ia liberar quarta-feira, eu falei assim, caramba, é o emprego que eu mais ganho dinheiro na quarta. Não, Deus, quarta-feira não dá. Vamos pegar o emprego que eu ganho menos, vai. Aí, né, beleza. E aí, por alguns aspectos pessoais, assim, a quarta-feira é um dia do trabalho que a gente acaba tendo algumas condutas que não são das mais éticas possíveis, né? E aí quando eu vi que aquele era o dia que eu mais ganhava dinheiro, mas que eu tinha condutas éticas não tão corretas assim, eu falei assim, Deus, é esse dia mesmo que eu vou tirar, né? E tirei. E aí foi muito interessante, que daí eu comecei a ler mais a Bíblia e finalmente, né, essas histórias assim, o reino dos céus é como um tesouro que o homem encontrou e saiu, né? Antes você lê rápido e não pensa nada. E eu começava a ler diferente e cada trecho da Bíblia e cada louvor que eu ouvia, nossa, dava uma torcida no meu coração e eu falava, nossa, tem alguma coisa de errado, né? E aí foi muito interessante, que daí a minha primeira ideia foi, bom, então Jesus é bom, então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Então minha quarta-feira está livre, então eu vou fazer capelania evangélica, vou fazer trabalho assistencial, vou fazer um monte de coisa, né? E aí eu mandei um monte de e-mail para um monte de lugar, né? E eu, no meu jeito fariseu de ser, eu pensava assim, nossa, quem que não vai querer um médico, um cara novo, com tempo? Todo mundo vai querer para estar na sua missão. E eu recebi 0 de respostas. 0. Eu fiquei assim incomodado. Falei assim, esses cristãos, viu? O pessoal não sabe ver quem tem potencial, né? E aí minha quarta-feira ficou sem nada para fazer. Fiquei sem nada, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a orar muito, né? E comecei a estudar mais a palavra. E aí o que Deus falou muito fundo no meu coração foi que assim, Daniel, sinceramente, eu não preciso que você faça alguma coisa por mim. Sinceramente, eu não preciso que você dê dízimo na igreja. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso que você vá lá visitar algum doente na capelania. Eu não preciso disso, né? O que eu preciso mais é do seu coração, né? Porque, e eu não quero um coração forçado, porque quando eu ia lá, vou chegar no horário na igreja, né? Agora tá muito frio, né? Chegar no horário. Ou assim, eu vou ler a Bíblia porque no meu programa de leitura, vou ler a Bíblia toda em um ano, né? Promessa de todo começo do ano, leia 4 capítulos por dia. Aí você vai lá rapidinho, só para completar o seu checklist com Deus, e você completa o seu 4º capítulo, fecha a Bíblia e fala, ufa, né? E aí, o que eu percebi foi que, quando a coisa vai forçada, não vai. E aí, a gente não consegue ver esse tesouro no céu
E a gente consegue ter alegria em vender tudo. A gente não consegue nem vender tudo para trocar esse tesouro no céu. Imagine com alegria, né? E aí comecei a ter... não sei, acho que Deus começou a trabalhar muito na minha vida. E Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Porque agora meio que eu faço as coisas para Deus, não porque eu me sinto obrigado, ou porque eu sou cristão e eu tenho que fazer, ou eu tenho que ler a Bíblia. Mas realmente, assim, o amor de Deus tem enchido a minha vida de tal forma, né? Que é como um começo de namoro, que você quer fazer as coisas, você quer passar tempo, né? E as pessoas ficam por aí falando assim, Deus está tão longe, eu não sinto Deus. Vamos procurar a vontade de Deus. Bom, então vou ver o que eu sonho hoje aí. E daí a gente vai para um rodízio de carnes no jantar, e aí eu só tenho pesadelo quando eu sonho depois, né? E aí eu penso assim, de novo, coloque a Bíblia como se fosse coisa real na sua vida. Porque é real, mas você que não entende isso. E eu pensei assim, quando eu quero conhecer um amigo meu, sei lá, conhecer o Vincent ou a Rebeca. Legal. Se conhecer o Vincent ou a Rebeca só na teoria não dá. Se eu não passo tempo com eles, não dá para conhecer eles. Se eu fico na minha casa e eles ficam na casa deles, e eu fico na minha casa falando assim, Vincent, eu quero te conhecer. E fico lá, Deus, Vincent, entra no meu sonho para eu saber como que você é. Aí não vai, aí não conhece. E aí eu percebi assim, que com Deus é a mesma coisa. Se você não quer ser amigo de Deus, então você tem que passar tempo com Deus, né? Só que aí vem de novo a nossa angústia. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Eu não tenho tempo porque eu estou solteiro e preciso arranjar uma namorada. Ou eu não tenho tempo porque eu acabei de casar e agora eu tenho que arrumar minha casa. Ou eu não tenho tempo... Eu vou falar muito de casamento porque, né, casou um monte aqui, né? Ou eu não tenho tempo porque agora eu estou preparando o meu casamento, tenho muita coisa para preparar. Ou agora eu casei e agora... eu estou esperando um filho, eu não tenho tempo. E agora nasceu meu filho, E aí, por exemplo, agora está tendo a final de Roland Garros e eu adoro tênis. E eu não tenho tempo para vir para a igreja porque eu quero ver a final de Roland Garros. Teve gente que não arranjou tempo, tá vendo lá. Né? E eu não tenho nenhum problema em falar que teve uma final de Mundial Interclubes que o São Paulo estava jogando, né? Era São Paulo e Liverpool, e era domingo de manhã. E eu falei assim, Deus, depois eu peço perdão, mas eu vou assistir esse jogo e não vou, né? E não tenho problema nenhum em falar como era antes. E eu percebo cada vez mais assim que a nossa vidinha natural, que é ser esse cristianismo meio que vai, que não vai, né? E aí, nossa, ler a Bíblia fica tão chato. Você vê um jogo de futebol e você vê o seu tempo do devocional e você fala assim, vou ver o jogo de futebol, vai. E depois que acaba o jogo de devocional, aí depois que acabou o jogo de futebol, aí ficou tarde. Aí você quer descansar, porque no dia seguinte você tem que trabalhar, né? Então eu percebi cada vez mais para a minha vida. E eu acho que se a gente futucar as nossas vidas de forma profunda, as desculpas, na verdade, são prioridades em outras coisas que a gente tem, né? Então, então vou comentar um pouquinho, né, da galera daqui, né? Um casal que me deixa muito feliz, Fernando e Helen. Cadê o Fernando e Helen, né? E aí, legal, acabaram de casar, estão montando casa. E aí o Fernando compartilhou um tempão atrás, e ontem na reunião do louvor ele compartilhou de novo. Ele falou assim, porque antes da gente ir trabalhar, eu e ela a gente acorda mais cedo para ler um devocional, né? E aí, legal, fazer devocional, ler a Bíblia é legal. Mas, aí ele continuou, né? Por que ele falou nisso? Porque daí ele falou que daí ele chega no trabalho e o chefe dele toma umas atitudes mó malditas, assim, né? As escolhas, aí ele fica bravo, e daí ele quer matar o chefe dele e os colegas dele. Daí ele respira fundo, daí ele falou que ele vai pro banheiro para ficar sozinho, e ele vai respirando e ele vai lembrando do que ele leu no devocional, né? E aí ele consegue se acalmar e consegue lembrar de Deus de novo, e simplesmente pelo fato de a gente ler na Bíblia e acreditar que Deus muda a nossa vida, que Deus está no controle das coisas, que tudo coopera para o nosso bem, isso o acalma,
e o dar coragem para encarar essa vida, né? E aí vem de novo um ponto que eu pensei muito assim. É legal quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente faz um devocional, ou quando a gente é cristão, isso realmente faz diferença na nossa vida. Porque eu leio assim que o Evangelho de Deus... o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, né? E eu há muito tempo atrás eu pensei assim, o Evangelho de Deus tem mudado a minha vida? Eu penso, eu sou bonzinho, eu não vou pra balada, não fico com as menininhas, não fumo, não roubo, faço, eu sou um bom menino. Tá, mas, ok, você é um bom menino, mas o Evangelho de Deus muda a sua vida, transforma a sua vida? Daí eu falo, não. E aí o que eu percebo é que quando a gente fica fazendo checklist com Deus, de fazer trabalho assistencial, ou isso ou aquilo, ou a gente vai ler a Bíblia no nosso devocional só para cumprir tabela com Deus, para ler 3 capítulos e pronto, aquilo lá não muda nada. E aquilo lá torna a nossa vida cristã chata. E quando a nossa vida cristã fica chata, a gente vê o reino de Deus, e a gente vê o nosso reino, que é o nosso emprego, a gente vê o nosso salário, que é para comprar um carro novo, ou iPhone, iPad, aí um monte de coisa, a gente quer comprar o nosso 30º par de sapato, né? E daí a gente pensa, mas Deus falou que né, não pode ser assim. E aí a gente fica batendo cabeça na nossa vida cristã, e não vai, porque a gente não consegue nem curtir a vida carnal, que é curtir a vida daqui, porque a gente é cristão, e a gente também não consegue viver a vida abundante de Deus. Não consegue, porque é um peso vir para a igreja. Porque é um peso ler a Bíblia. Porque eu tenho a final de Roland Garros e eu quero ver a final de Roland Garros e não quero ler a Bíblia. É um peso ir num grupo de oração para orar e falar com esse Deus que te ama tanto. Mas de uma forma profunda eu acho que a gente não acredita, porque a gente não quer passar tempo com esse Deus. Né? Então, sinceramente, eu acho que enquanto a gente não compreende de forma profunda esse amor, as coisas não vão. Né? E se a gente só fala assim, coisas de emoção, né? Agora o Dan tá falando essas coisas. Ou a gente viu uma pregação diferente, a gente fica emocionado na hora. E depois passa e passou. Ou a gente vai no acampamento, a gente volta no acampamento, né? Nossa, agora eu vou ser missionário. Né? E aí passa um tempo e acaba. Eu acho que por que acaba? Porque a gente só fica nisso. Eu quero conhecer o Vincent, mas ele vai ficar na casa dele e eu vou ficar na minha. E vou ficar parado lá. E aí, gente, se não tem atitude, não vai. Não vai. Né? Então, isso era mais ou menos as coisas que eu tinha preparado. Né? E uma coisa assim que eu pensei muito assim, a gente tem o reino dos céus e a gente tem o nosso reino aqui. E se você quer amar esse Deus, a gente precisa orar e deixar que Ele fascine a nossa vida de novo, para que a gente realmente consiga deixar o nosso reino para pegar o reino dos céus. Enquanto a gente quer os dois reinos, não vai ir para frente. E se você, pior ou melhor, depende da sua opinião, se você, melhor ainda, falar assim, chegar na conclusão que eu prefiro o meu reino, eu não preciso do reino dos céus, porque eu estou super bem aqui, eu quero o meu reino, tudo bem, porque na verdade eu digo que infelizmente Deus deu uma coisa pra gente que chama livre-arbítrio, né? E uma caricatura que eu tinha de Deus um tempo atrás é que assim, Deus é um velhinho que está lá no céu e ele fica a porta do nosso coração batendo, falando assim, por favor, abra seu coração para mim, né? Eu preciso de pessoas que me adorem e que me louvem e que vão para a igreja e que me busquem. Eu preciso de vocês. Né? Cara, sinceramente, o que eu percebo em toda essa vida, que eu fico lá nos hospitais, vendo doença toda hora, e é uma tragédia, eu percebo que assim, não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos desesperadamente de Deus. E Deus está lá para nos receber. Então, assim, essa ficha caiu muito fundo na minha vida. E aqui estão os meus melhores amigos. E, sinceramente, eu queria muito que essa ficha caísse na vida de cada um. Eu não sei como cada um está com Deus, né? Queria muito que essa ficha caísse em vocês, porque daí a gente consegue ter vida abundante para valer, a gente consegue ter paz que excede entendimento, paz que dinheiro não vai trazer, paz que namorada ou a melhor menina não vai trazer.
Nada vai trazer. E quando a gente está centrado em Deus, nossa, a minha coluna pode ficar doendo a beça. Eu estou feliz, porque eu sei que tem um amigo meu próximo que está lá para ajudar. Né? Deus está tão perto da gente, mas muita gente acha que Deus está longe. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, porque tudo está na Bíblia, a gente vai ler que Deus está perto daqueles que o buscam de forma verdadeira. E se não buscar, aí ele não vai se revelar mesmo. Tá bom? Então era mais ou menos um compartilhamento. Desculpa, me alonguei um pouquinho, é isso, chega, parei de falar. Sabe o que acontece com Dan? O que acontece com Dan é que ele encontrou ou reencontrou a paixão por Jesus. Nós emprestamos o subtítulo de hoje, O Resgate da Paixão, desse livro do Brennan Manning, chamado O Impostor que Vive em Mim. E ali ele explica o seguinte, falando dessa parábola. Ele diz que a palavra paixão significa basicamente ser afetado por, e é a energia essencial da alma. Quase nunca nos damos conta de que a capacidade de ser afetado por qualquer coisa é uma fonte de energia. Então, o que está acontecendo com Dan é que ele descobriu ou redescobriu a paixão. Se ele se converteu agora ou se ele se reconverteu, isso pouco importa. O que importa é que ele resolveu colocar o reino de Deus em primeiro lugar e está se dispondo a se expor aqui, porque nosso desejo é que você saia abençoado daqui hoje. Eu também queria compartilhar do Joaquim Jeremias, um teólogo muito famoso, respeitado. Ele comenta dessa parábola, desse cara que encontrou o tesouro escondido e vendeu tudo. Ele diz assim: quando essa alegria toma conta de um homem, ela o arrebata, penetra-lhe no íntimo e subjuga-lhe a mente. Tudo mais parece inútil se comparado àquele valor extraordinário. A entrega sem reservas daquilo que é mais valioso torna-se o caminho natural. E ele continua dizendo, a ideia clara na parábola não é que o homem abre mão, mas a razão para assim fazê-lo, a esmagadora experiência da sua descoberta. Assim é com o reino de Deus. O efeito da boa nova é irresistível, enche o coração de felicidade, muda completamente a direção da vida de uma pessoa e produz o mais sincero sacrifício próprio. Pessoas apaixonadas por Jesus estão dispostas a abrir mão do seu conforto para colocar o reino em primeiro lugar. A grande pergunta que a gente precisa fazer nessa tarde é: o que é que motiva a nossa vida? É: venha o teu reino ou venha o meu reino? O que é que nos faz levantar todos os dias para enfrentar a vida de São Paulo, para batalhar o nosso dinheiro, para comprar coisas, para ser alguém na sociedade? É a construção do meu reino ou é a construção do reino de Deus? Porque se é a construção do meu reino, então eu preciso ouvir o que é que Jesus está dizendo na sua primeira pregação. Eu preciso me arrepender e voltar para Deus e viver o reino dele. Como é que a gente faz isso? Onde é que está a força para a gente fazer isso, queridos? Paulo nos dá essa grande dica, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, da motivação do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo para construir o reino de Deus e não o nosso reino. Porque sabe o que acontece com quem vive na construção do próprio reino? Acontece o que Jesus diz no mesmo capítulo, lá de Mateus 13, da semente que cai entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Lucas acrescenta nessa parábola, eles são sufocados pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. E Marcos ainda diz, são os anseios por outras
coisas. Quando a gente está investindo no nosso próprio reino, a gente se perde, deixa de dar fruto, e o reino de Deus passa a ser um peso para a gente. Então, para refletirmos, eu gostaria de deixar 3 pontos, para que você levasse para casa, para que você considerasse seriamente, no particular do teu quarto lá com Deus. Em primeiro lugar, eu sou um cristão nominal, ou de fato eu nasci de novo? Eu sou um papagaio de igreja que estou acostumado a uma espiritualidade superficial, ou eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo? Em segundo lugar, o que é que motiva a minha vida? Que reino eu estou construindo? O reino de Deus ou o meu reino? Onde eu estou pondo o meu tesouro? Nesse mundo onde o tesouro some, é roubado, se corrompe, se corrói? Ou eu estou vivendo para Deus, com os pés aqui na terra? Em terceiro lugar, eu preciso resgatar a minha paixão pelo reino? Será que eu preciso? Será que nós perdemos a fascinação por Jesus? O Dan está de viagem, ele vai ficar quase um mês fora. E a gente abriu essa oportunidade para fazer essa testregação, né? Um testemunho com pregação, esse monstro espiritual, né? Alguma coisa que a gente criou para que o Dan tivesse essa oportunidade de compartilhar com vocês o que está ardendo no coração dele. E o nosso desejo é que o coração de vocês e o nosso arda, queime a cada dia por Deus. Queria que a gente tivesse um tempo de oração, não só para ouvir aquilo que Deus falou, mas também para orar pela vida do Daniel, para abençoar a sua viagem. E eu vou pedir para que a Kátia venha aqui e ore pelo Dan nesse momento. Você pode fazer isso, querida? E ore por nós também. Uhum. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo o que ouvimos aqui. Obrigada, Senhor, pela vida do Dan, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dele e através dele sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada porque o Senhor coloca nele essa vontade, Pai, de querer te conhecer, te buscar, se apaixonar cada dia por ti, Senhor. Que o Senhor venha a fazer o mesmo em nós, Pai. Colocar em nós, Deus, o desejo, Pai, de te amar cada dia mais, de querer buscar a Tua presença nas nossas vidas, de se apaixonar cada dia por Ti, Senhor. Porque a gente é humano, a gente é fraco, os nossos sentimentos vão e vêm, mas que o Senhor seja a verdadeira razão da nossa vida, Pai. Amém. O nosso porto seguro. O Senhor seja o rei das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja com o Dan nessa viagem, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o dirija em cada passo, que o Senhor o afaste de todo mal, Pai. Que o Senhor cuide da saúde dele, em especial da coluna, que ele não venha a sofrer nenhum desgaste, que realmente, Deus, o Senhor possa usar a vida dele, Pai, de forma poderosa, de forma, assim, Deus, maravilhosa, sobre a vida daqueles que o cercarem. Que o Senhor abençoe os seus passos, as suas mãos, as suas palavras, Senhor. Que ele possa ser testemunho, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa igreja, pelos amigos que nós temos aqui, por cada um que o Senhor traz aqui. Obrigada porque nós temos irmãos também que são a manifestação do Teu amor, Pai, nessa terra, sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom. Para a gente encerrar esse tempo, queria convidar você a
escutar uma música do Sérgio Pimenta, faz parte desse DVD de Vencedores por Cristo Sem Fronteiras, música maravilhosa e belíssimamente interpretada. Receba de Deus e faça dessa música uma oração na tua vida. Demais, né? Nós estamos encerrando o nosso culto.